nesta terra uma arma, um ser, um espírito que consiga vencer um coração amoroso. Glória a Deus, aleluia. Porque se lançar uma pedra no coração que tem amor, ele devolve uma flor. Se lançar uma crítica no coração que tem o amor, ele devolve uma resposta de misericórdia. Se lançar a morte, aleluia, no coração que tem o amor, ainda que a morte queira entrar, o amor, ele é o símbolo da vida. Glória a Deus, altura. Aonde entrar Satanás para alejar, o amor entra para levantar. Glória a Deus. Aonde entra o espírito contrário para endemoniar, o amor entra para expulsar. Então quem tem amor no coração vence. Glória a Deus. E é o primeiro dom que nós vamos pedir nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Porque começa-se uma casa pelas bases, pela fundação. Começa-se uma casa, glória ao nome do Senhor, cavocando a terra e começando o alicerce. E o que é o amor desta obra? Santo é o Senhor, bendito. Olha o que é o amor. Tem crente, santo é o Senhor, que ele é um crente firme, ele é um crente, aleluia, estruturado, ele é como um tijolo. Veja bem, santo é o Senhor, aleluia, um tijolo inteiro. Tem crente que ele não conseguiu a mesma estrutura, ele é um meio tijolo. Você acredita nisso? Glória ao nome do Senhor, porque nessa obra não precisa só do crente inteiro. Para fazer a amarração de uma parede, tem que ter um meio tijolo também. Glória ao nome do Senhor. E tem crente que às vezes ele fala, nessa obra eu sou um caquinho. Glória ao nome do Senhor. Então você vê que na parede tem buraco, que não cabe o tijolo, que não cabe o meio tijolo. Caquinho, eu tenho um lugarzinho aqui para você também. Glória ao nome do Senhor. E para fazer a amarração é um tijolo inteiro, é um outro meio tijolo. E o que é o amor desta obra? Olha na parede, você consegue ver aonde está o tijolo, aonde está o meio tijolo. O amor encobre tudo. Glória ao nome do Senhor. O amor arranca a tortura, coloca a parede no prumo. Glória ao nome do Senhor. Então, se tiver amor no teu coração, irmã, se tiver amor no teu coração, irmão, o diabo não te vencerá. Quantos que levantaram nesta obra consciência, entendimento, linguagem, sabedoria, e a cauda de Satanás conseguiu alcançar e conseguiu fazer uma estrela, bendita ao Senhor, que era uma estrela, santo o Criador, de luminosidade na galáxia chamada graça. A cauda de Satanás conseguiu derrubar, mas aonde tem o amor, ainda que Satanás queira lutar, o amor é o escudo que hoje vai te defender. E se nós for por esse caminho, nós vamos longe. Mas vamos agora, temos os pedidos de oração. Altíssimo Deus, Pai nosso, em que estás nos céus, no nome amado do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por este santo culto,
em busca aos dons de Deus que foi aberto. Senhor, já sentimos a Tua presença nos hinos que cantamos, Senhor. E nós vamos Te pedir, Senhor, não deixa nós perder nada deste culto, Senhor. E se tiver alguém preparado, batiza com a promessa do Espírito Santo. Senhor, nós vamos Te pedir, abençoa em todo o andamento, abençoa nos testemunhos, abençoa em tudo, Senhor. E o Teu povo Te implora, manda para nós a Tua palavra, Senhor. Senhor, surpreende nós esta noite, Senhor. Abre as portas que estão fechadas, Senhor. Abre os cadeados, abre as prisões. Dá uma ordem para a depressão ir embora de alguém, Senhor. Dá uma ordem para a loucura correr do caminho de alguém, Senhor. Ainda, Senhor, que muitos não têm estudo, ainda que muitos, Senhor, nem foram na escola. Se Tu quiser hoje, faz ele falar em japonês, em inglês, em hebraico. Manda a carruagem de fogo passar por aqui hoje no vilarejo. Tu pode libertar o câncer, Senhor. Tu pode libertar a AIDS. Tu pode libertar, Senhor, da epilepsia. Esse povo já está percebendo, Senhor, que hoje é dia de milagre, Senhor. Dá um abraço no ministério, Senhor. Dá um abraço nos músicos. Dá um abraço em toda a irmandade, pelo amor do Teu nome. Marque esse dia na vida de alguém, Senhor. Marque essa data para ninguém mais esquecer, Senhor. Aparece com sinal e nós vamos glorificar o Teu nome. Senhor, esse pedido de oração, esse irmão que está enfermo, esse pedido de oração que chegaram até o Teu trono de glória, está tudo entregue nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, de toda a nossa alma, uns vieram do norte, outros vieram do sul. Quando Moisés, ele exigiu, Senhor, Tu falou que ia mandar um anjo, ele exigiu a Tua presença. E nós estamos aqui, perdoa a nossa ousadia, Senhor, o nosso jeito de falar. Ei, Senhor, perdoa nós de falar assim, nós exigimos a Tua presença, Senhor. O que for uma gotinha dela, derrama sobre a nossa alma, Senhor. Abre a nossa boca para dar glória ao Teu nome, Senhor. Faz nós falar nas linguagens, dá uma canção na nossa boca, dá um cântico novo para nossa alma, faz nós sair daqui liberto pelo amor do Teu nome. Graça nós te damos por tudo, no nome amado do Teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Deus seja sempre louvado. Agradeço a Deus por esta preparação, oportunidade que Deus assim nos deu. Mais uma vez está aqui junto com a Irmandade, acompanhando o servo de Deus. Nos fez o convite, nossa alma se alegrou e aqui nós estamos dando glória a Deus. Eu já senti, já comentei com um companheiro nosso ali que encontrei de Barueri. Se nós já voltássemos, nós já tínhamos pegado o nosso presente. Porque o amor já invadiu o nosso coração, já está bom demais. Eu agradeço a Deus por o Senhor ter nos chamado nós, a minha esposa, no mesmo dia, preparou. Nós somos no batismo em Carapicuíba, Deus chamou nós. Se Deus assim nos ajudar, nos guardar, dia 3 de fevereiro do ano que vem vai fazer 20 anos que nós estamos aqui dando glória a Deus. Obedecer a Deus, irmão, foi rápido. Eu tenho testemunhado que fica demorando, dando trabalho, não obedece logo. Eu fui rápido, foi 11 anos testemunhado. Mas eu agradeço a Deus que o Senhor até aqui tem estado com nós. Nós era porteiro ali na Vila Crete. Depois Deus preparou, fomos ali para o Jardim das Palmeiras. No Jardim das Palmeiras Deus preparou uma casinha pequena de uma irmã, um casal de irmão. Depois Deus preparou um terreno, fizemos um salão de 16 por 6,5. Não cabia o povo, pela bondade do povo. Aí fizemos, Deus preparou uma congregação, cabe 370 sentados. Também tem dia que fica pequena, porque o povo gosta de dar glória.
e nosso convida bastante visita, e a visita vai lá, ajuda nós na comunhão, nós dá glória a Deus e enche a casa do Senhor. Já vou convidar todos vocês, se quiser amanhã vai ter uma busca de dom lá, Irmão Tonhão do Mira vai atender para nós às 16h30, Jardim das Palmeiras às 18h30, e lá em São Paulo o culto é às 18h30 no domingo. Jardim das Palmeiras, está no relatório, tem o telefone, pode ligar lá com os nossos caseiros, bem educado, explica tudo. Temos prazer de receber mandado lá para nós dar glória a Deus. Eu agradeço a Deus, irmão, por alguns milagres, como hoje é uma espera dos dons, contar uma obra que Deus fez com nós através de, assim, eu trabalhava numa empresa, na General Elétrico, lá na Vila Leopoldina. Trabalhei nessa empresa 14 anos, 6 meses e 12 dias. Depois nós fomos para outros trabalhos, Deus permitiu. Eu estava um dia na empresa, eu gostava muito de fazer hora extra antes de aposentar. E aquele mês eu estive trabalhando no alto mar, no Rio de Janeiro, em Macaé. Ganhava muita hora extra. As horas extras, quando é no alto mar assim, ela tem uma certa porcentagem que paga por causa os ruídos do mar. Eu vendia todos os dias que eu ficava em casa. Se eu trabalhasse 20 dias, tinha direito de ficar 20 em casa. Eu vendia tudo como hora extra. E um dia eu estava na minha mesa, Deus permitiu, irmão, sou um homem que tem o 4º ano primário, tive uma oportunidade de estudar igual muitos estão aqui que é formado. Mas Deus, pela uma oração que a minha esposa fez uma vez que eu andava muito de avião pro Chile, Bolívia, tudo que é lugar aí, e ela fez uma oração um dia para Deus me guardar. Eu obedeci no domingo à noite. Na quarta-feira passei a ser supervisor de uma multinacional, um homem analfabeto, sem estudo nenhum. Foi Deus que nos colocou ali e nos ajudou. E um dia eu estava na minha mesa, assim, tinha já passado no banco, peguei todo o pagamento que tinha direito de pegar para pagar as contas e levar para casa e dar na coleta, que era o primeiro mandamento nosso, é contar primeiro da coleta. E coloquei na gaveta, tranquei, tirei do bolso da capa. E quando eu estava lá, irmão, assim, quase 11 horas da manhã, meu telefone tocou na minha mesa, o guarda me chamou e falou: Giba, vem aqui que tem uma pessoa querendo falar com você. Eu dei uma corrigida, pagamento estava meio grosso aquele mês. Quando eu fui fechar a gaveta, esse nosso Deus que está aqui, que está visitando os nossos corações, falou para mim: pega seu pagamento e leva, que é um filho meu que está na portaria. Falei: ah, Senhor, agora estou ficando doido, escutando vozes estranhas. Conferi a gaveta, tranquei de novo. Quando eu dei um passo para frente, Senhor, eu estou mandando você levar o pagamento, que é um filho meu que está na portaria. Olhei para lá, olhei para cá, falei: pronto, Senhor, agora não resta. Já parei de jogar bola, parei de ficar tudo, agora estou ficando doido, estou escutando vozes estranhas. Fui lá, dei uma olhada naquele bolo de dinheiro de novo, falei: que é isso? O Senhor falou para mim que eu vou falar para a igreja: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Agradeço a Deus, igreja, que eu peguei aquele pagamento, botei no bolso da capa, dividi assim, cheguei. Quando eu cheguei na portaria, o guarda estava na portaria, ele me falou: esse rapaz quer falar com você. Ele chegou para mim e falou para mim essas palavras: bom dia. Eu falei: bom dia nada, paz de Deus. Ele falou: falei: paz de Deus. Ele: amém. Ele falou: ô irmão, ainda bem que falaram para mim do irmão, mas eu não tinha assim essa coragem de saudar o irmão com a paz de Deus, porque eu não sabia qual o regime. Eu falei: não, irmão, nós somos crentes aqui no inferno, onde é que nós estivermos, nós somos glória a Deus. Irmãos, aí ele pegou para mim, é porque me falaram que o irmão toma conta da área da caudelaria, da solda, eu sou soldador. Eu vim aqui ver se o irmão me arruma um emprego para mim. Eu falei: ah, tá bom, mas eu estou com uma lista para 6 ser mandado embora. Eu digo ao meu gerente, corro dele, escondo atrás dos transformadores para ele não me ver, para não mandar ninguém embora. Falei: então, o que o irmão vai fazer? Eu falei: mas você não veio aqui procurar emprego, não. Você veio aqui que você está com 6 contas de luz atrasada, aquela época atrasada, 6 de água, seus filhos estão com fome, você não dormiu à noite chorando. Se o que você veio buscar, eu vim para te dar. Toma meu pagamento, vai embora. A igreja acredita ou não? Dei tudo
pagamento na mão dele, o guarda olhou para meu lado e falou: Giba, você está doido? Botei a mão na cabeça dele, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Agradeço a Deus, igreja. Saí dali, ele foi embora manifestando, dando glória a Deus. Eu voltei para dentro da fábrica sem um centavo no bolso, tinha que fazer a compra, não dava, tinha que pagar os cartões de crédito, não dava. E lá em casa nós sempre teve um regime assim de orar. Minha filha sempre teve o desejo de tocar, hoje ela é organista, graças a Deus. Começou a tocar com idade de 9 anos de idade. E quando nós chegamos em casa, ele falou: pai, que hora nós vamos fazer a compra? Eu falei: hoje ninguém vai dar coleta, que meus filhos, cada um dava uma coleta, minha esposa outra, eu outra. E eu falei: hoje ninguém dá coleta, só eu que vou dar coleta. Oramos a Deus, levantamos, que hora nós vamos fazer a compra? Eu falei: não vamos fazer compra. Minha esposa perguntou: mas você foi assaltada, a empresa atrasou o pagamento, a GE não atrasa? Eu falei: não, Deus pediu o pagamento, tudo. Ela baixou a cabeça e falou: foi Deus, tá bom demais. Agradeço a Deus, irmãos, que nós sentava na minha mesa assim, um bocado de irmãos, contando milagre, contando obra. E um dia eu falei: irmãos, você fica aqui que eu vou lá para fora. O Senhor tinha falado para mim ficar lá fora, que o anjo ia vir, ia me dar um bolo de dinheiro na mão. Eu falei: os irmãos, esperem eu aqui que eu vou lá para fora. O irmão ainda falou assim: coitado do irmão Gilberto, ele está meio fraco da cabeça. E eu passei, irmão, quando eu passei na portaria, eu falei pro guarda que tinha recebido a promessa e que tinha mais 2 guardas. Eu falei: ó, irmão, eu vou sentar debaixo daquela arvinha, antes de completar 1h da tarde, vai vir um anjo e vai me dar um bolo de dinheiro na mão. Aí os guardas falaram: coitado. Aí o outro que tinha recebido a promessa: coitado é vocês que não sabem o que estão falando. Eu já vi coisas aqui que não dá nem para comentar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Agradeço a Deus, irmão, sentei. Aí chegou outro guarda também, ficou lá, mas me filmando de lá com a filmadora do Satanás. E eu na comunhão com o Criador, como ele está aqui dentro, vai dando glória a Deus, vai puxando o cordão do reino da glória de Deus. Não deixa a comunhão cair, já manda glória. Fala: Senhor, eu vou tocar em ti, eu preciso do meu presente aqui dentro hoje. Então, igreja, eu agradeço a Deus que eu sentei lá, fiquei debaixo daquela árvore. E como eu já não ficava muito assim com os amigos, que era amigo antigamente, teve que se separar um pouco por causa de alguma coisa que eles falavam. E sentei debaixo de uma arvinha na Avenida Mofarrege, 554, na Vila Leopoldina, onde o anjo veio conversar comigo. E eu sentei e ele ficou olhando, apitou 15 para 1, nada do anjo vir. Eu olhava para o céu e falei: Senhor, eu nunca fiquei confundido e nem envergonhado. Tu é o meu amigo, tu é o nosso pastor, tu falou que é meu pastor. De repente a igreja deu um ventinho assim, eu sentado debaixo da árvore, chegou um mocinho com um pacotão na mão e falou: eu recebi uma ordem para te dar isso. A igreja crê nisso, dá glória ao nome do Senhor Jesus. O Senhor vai suprir a tua lata que está vazia, a tua conta que está no banco, o cartão que o diabo tomou, o Senhor vai dar de volta. Eu agradeço a Deus, igreja, que eu peguei aquele bolo de dinheiro e passei na cara do guarda, fiquei com aquele monte de dinheiro. O outro falou: você está doido, tá aqui a mão na cabeça do outro. Deus batizou com a promessa do Espírito Santo. Quem quer receber, começa a dar glória para Deus se pegar dentro da virtude. É busca de dom, é hora de atropelar o adversário. O inferno tem que se fechar, o céu tem que se abrir, a boca tem que dar glória, o demônio tem que calar, Deus tem que ser glorificado. Aleluia! Deus fez muitos milagres com nós, muitos mesmo. Agradeço a Deus pelo Senhor ter colocado nós no ministério, irmão. Condições nós não tínhamos, mas Deus achou graça, estamos ali. E gosto da irmandade para ir lá congregar com nós, irmão. Porque a minha casa antigamente era cheia de jogador de futebol. Eu andei jogando no Santos, um bocado de time, América do Rio. Hoje eu estou aqui nesse timão aqui, ó. Quem dá um glória, eu dou outro, mais forte. Na reserva eu não fico mais. E creem que eu vou entrar no reino da glória de Deus. Sem cabeça, sem olho, sem perna, mas minha alma vai abraçar todos nós lá em cima e rachar de dar glória ao nome do Senhor Jesus. Igreja, contar só mais dessa aqui, porque o irmão Cristo tem muito milagre. Eu agradeço a Deus. A minha esposa
é bem mais crente do que eu. Deus achou graça ela ser mais crente, não posso fazer nada. Um dia nós oramos a Deus e fomos dormir. Quando levantamos assim na manhã, tomar café, ela falou assim, olha, eu tive uma visão, uma revelação. Eu falei, ixi, começou. Você atendendo um culto num buraco assim no mato? Eu falei, tá bom, deixa esse negócio pra lá. E na GE, irmão, eu dei um problema. Tive um problema que quando Deus me chamou, eu tive que fazer uma reunião com a diretoria todinha da GE, porque era eu que arrumava todos os jogos de futebol, que participava de todos os campeonatos, levava para a Gazeta para colocar tudo, né? Ou no Diário Oficial. Conheci um amigo meu da Bandeirantes, chama Fiore Giriotti, muito amigo, então eu fazia tudo. Aí tive que fazer uma reunião para não fazer mais aquele negócio. Aí nessa reunião, um irmão estava lá, um rapaz, falou, eu quero que você explique. Não deu nada. Deus foi lá e chamou o diretor financeiro, que chamou o daí. Hoje ele é presidente da administração de São Roque. Nós gostamos de contar e mostrar o negócio. Está cheio de papagaio contando baboseira. Nós contamos a verdade e o nome de Deus tem que ser glorificado. Aí, irmãos, Deus permitiu. Nós estávamos ali, não podia mais ficar naqueles assuntos, né? E um dia eu adoeci, o meu coração ficou ruim. E o médico, o doutor Paulo Caríssima, falou, Gilberto, você vai ter que operar o seu coração. Eu falei, doutor, deixa eu buscar a palavra primeiro. Ele falou, tá bom. Aí eu fui buscar a palavra, irmão. O pregador na igreja lá em Perus apontou para mim e falou, Gilberto, olha, não sei o que está acontecendo. Do seu lado tem uma bandeja e tem uma corda pendurada e dentro da bandeja tem um coração. Eu falei, repete. Ele repetiu, irmão. Irmão, perdoa a nossa ignorância. Eu andei em cima dos bancos, para lá e para cá, e estou com o coraçãozinho novo até o dia de hoje, dando glória a Deus. Aí, a minha esposa teve uma visão com a velhinha, com 2 pauzinhos, que nós ia congregar e ela via a velhinha. Nós ia indo para Perus, irmão. Aquele dia eu errei o caminho. Minha comum domingo de manhã, quando eu não estava na porta na Vila Crete, era lá. E eu ia indo, quando eu sei lá, errei o caminho, tá aqui pro lado do mato lá. Quando eu errei o caminho, que eu entrei no mato, Deus pegou ela com a promessa. Começou ela a manifestar, falei, Senhor Jesus, o que será que está acontecendo? Quando ela avistou que eu subi no morrinho, ela falou, pode parar, a velhinha mora naquela casa. Eu gosto de andar muito com os profetas, vamos ser português, claro, tem irmão que não gosta de oração, mas gosta de beber, gosta de fumar, gosta de tanta coisa. Eu gosto é de oração. Nasci e vou morrer na oração. Agradeço a Deus, irmãos, que estava com os profetas dentro do carro, começou já também com ela. Eu fiquei correndo atrás dessa promessa, foi só 18 anos para Deus me batizar. Aí, de repente, quando eu parei o carro, pode parar, a velhinha mora ali. Quando eu puxei o breque de mão do carro, parei, aí vem a velhinha com os 2 pauzinhos. Os irmãos, imagina o que aconteceu, né? Como é que nós já desceu? Aí fomos lá, evangelizamos a velhinha falou, então entra, já que vocês são homem de Deus, entra pra cá. Nós chegamos na casa dela, ela tinha um menininho, um netinho que tinha umas válvulas, um bocado de coisa lá dentro do menininho, já para trocar, que eu não ia morrer. Ela falou assim, ó, já que vocês são homem de Deus mesmo, igual você falou, se você orar para meu neto e ele não precisar colocar mais nada no coração, eu vou obedecer a Deus. Eu falei, só isso? Pede a coisa maior. Nós fomos lá na outra semana, no outro dia, tacamos a mão na cabeça do menininho dela, no nome do Senhor Jesus, válvula, procura o caminho que você quiser, o coração dele está liberto. No outro dia levou nas clínicas, a velhinha foi para Carapicuíba, catapufo na água, ela está dando glória a Deus. Aí passamos a atender uma reunião familiar naquele setor, irmão, mas era um salãozão grande, o povo gostava de dar glória, e eu lá de pé, cabelo, isso aqui está errado. Fui lá no presidente saudoso, irmão Antônio Dias, que Deus recolheu o nosso presidente da administração de Carapicuíba. Falei, Antônio, você vai ter boninha velha para me dar aí não? Falou, pra quê? Falei, estou atendendo aquele culto lá em Peru, estou passado aqui na reunião de Carapicuíba. Não dá, falou, vem aqui que eu vou te arrumar uma. Levei uma tribuninha, irmão, botei lá, a coisa estava ficando boa. Aí um dia chegamos lá, a velhinha tinha batizado, o genro dela apodreceu os 2 rins, o Dantas, e ele chamava a gente de pastor, tadinho, não sabia direito. Falou, Gilberto, pastor Gilberto, ora para meus rins. Eu falei, eu vou orar para curar. Chamamos a igreja para orar para curar os 2 rins dele. Pegamos os 2 rins e batemos assim, igreja, ó, assim, ó. Rim, está curado, em nome do Senhor Jesus.
No outro dia ele foi fazer imundiário, chegou lá, o rim estava novinho. Ele voltou, pediu o batismo, Deus chamou Deus da família. Ficamos ali. Aí um dia eu trabalhava em Cubatão, antes de aposentar, vinha vindo, irmão, mas uma velocidade só Deus. Ainda tive que passar em casa para pegar minha esposa para ir atender o culto em Perúcia. E um dia, irmão, eu tinha congregado no 21, quando era salinha ainda, aqueles dias atrás, o Ademar apontou para mim e falou: Gilberto, a bala não entra de você. Eu falei: amém? Deu um glória bem alto. E quando eu cheguei lá na igreja, Deus tinha chamado o irmão do Wagner, a esposa dele, batizado com a promessa, a mãe, a avó, o pai, a família toda, e eram gêmeos. E lá tinha muito assim, os morcegos, irmão, voavam assim lá no lugar meio escondido. Ele me chamou atrás de uma casa, falou: olha, Gilberto, o negócio é o seguinte, esse negócio de crente aqui eu não quero, porque você vem aqui com esse negócio aí, minha esposa fala uma linguagem que eu não entendo, meu irmão também, minha mãe, você hipnotizou todo mundo, mas você não hipnotiza não, eu não sou bobo não. Tá? Eu falei: tá bom, o que você quer fazer? Eu falei: não quero fazer nada, eu vou lhe matar para não ter mais culto aqui. Eu falei: ah, é, pai? Irmãos, eu tinha feito um negócio de academia para defender quando era do mundão. Eu falei: bom, eu pego ele aqui, torço o pescoço, largo aqui e vou atender o culto, é rapidinho. E quando eu fui fazer assim, o Senhor falou: e a minha palavra? Aí lembrei, vi a hora que o César pregou para mim, pontava assim, igreja. De repente eu falei: ah, Wagner, você vai atirar em mim, Wagner? Faz comigo não. Eu falei: bom, se eu correr, ele atira pelas costas. Eu vou morrer e vou para o céu e acabou. Aí eu abri os braços, irmãos, assim. Eu falei: atira, Wagner, no nome do Senhor Jesus. A igreja, ele deu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Acabou as balas. Não tem mais, agora você não morreu não? Ainda, vamos ver. Voltou a outra, falei: tem mais, acabou. Você ama na cabeça dele, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Ele entrou no salão manifestando, falando linguagem, e está lá dando glória até o dia de hoje. Vocês acreditam que eu vou batizar muita gente com a promessa aqui ou não? Dá uma glória mais forte, chama o Senhor. O Senhor está chegando, já chegou. Ele quer te dar o presente que você precisa. Dá glória a Deus. Xalá e ali a Jesus. Deus fez bastante milagre, irmão. Nós somos para o Suriname, num país aí, mas não dá para nós contar. Convido a Irmandade e peço perdão pelo tempo tomado por tudo. Deus seja sempre louvado. Nesta noite também agradeço a Deus por ter me chamado na sua graça, ainda nos dias da minha mocidade, das vaidades e das ilusões do mundo. O Senhor me tem guardado e de entre as suas jovens tem preparado uma para ser minha esposa e tem abençoado o nosso lar, nos dando 2 filhas. Agradeço a Deus que minha filha nasceu, irmãos, e Deus nos deu a graça dela assim, recém-nascida. Eu acredito que com uns 8 ou 10 dias, houve até uma crítica no meio da nossa família. Minha esposa colocou uma roupinha de frio, era o mês de julho, fazia muito frio, e fomos congregar, irmãos. Naquela noite congregamos numa igreja e Deus tomava o seu servo na palavra. Irmãos, o cooperador daquela localidade dizia assim, a esposa estava atrás, ele não estava vendo, mas dizia: bem-aventurada é você, mãe, que já nos primeiros dias de vida trouxe a tua filha para congregar dentro desta casa de oração. O Senhor faz uma promessa na vida desta criança: o tempo se passará e antes dela completar 7 anos de idade, eu selo ela com a promessa do Espírito Santo. Passou-se, irmãos, o tempo, nós em Igaraçu do Tietê, e minha esposa falou: bem, você sabia que amanhã, ou melhor, na quarta-feira, a Ana Paula vai completar 7 anos de idade? De verdade? Tá bom. Naquela noite, irmãos, Deus preparou, congregou conosco o nosso irmão Maurício, que atende em Anadias. A glória de Deus desceu na igreja e na última oração o Senhor selou minha filha com a promessa do Espírito Santo, irmãos.
Hoje ela está com 13 anos, não é batizada, mas o Senhor cumpriu o que Ele falou também. E uma outra oportunidade, irmãos, eu estava num velório e na hora de atender o funeral, a família, ela entrou assim numa certa discordância e teve alguém que falou, não vai atender o funeral não, nós vamos chamar um religioso. E essa moça falando para mim assim com um ar de riso, zombaria, pois bem, seu Ademilson, o senhor veio aqui para atender o funeral da minha mãe, ela era crente, mas nós não somos. Nós vamos chamar o religioso e vamos recomendar o corpo dela. Vamos recomendar o corpo dela. Falei, tá bom, não tem problema. Pode recomendar o corpo, a alma, o nosso Deus já recomendou. E ficamos um pouquinho ali do lado e fomos, irmãos, até o cemitério. Acabou de enterrar, eu estava voltando daquele enterro e veio um rapaz cabeludo de cavanhaque e olhando para mim disse, é irmão, que é irmão Ademilson? Falei, sim, sou eu, irmão. Ele disse, o senhor conhece o seu Manuel? Irmão Manuel, conheço. O senhor sabe que ele está morto? Falei, não, sim. E antes dele morrer, ele pediu para me procurar o senhor e para o senhor ir fazer o funeral dele. Falei, olha filho, se eu contar uma história para você, você não vai acreditar. Eu estou chegando agora do enterro que a família não deixou fazer o funeral. Então faz o seguinte, conversa com a família. Se eles aceitarem, tudo bem, eu venho para atender o funeral. Se eles não aceitarem, você vai na minha casa e de lá você me explica e nós voltamos e se não poder atender o funeral, pelo menos no enterro nós vamos do nosso irmão. Estou na minha casa, minha esposa falou, tem gente aí. Quando eu saí, ele estava com o irmão que atende a porta, o irmão Nazaré, dentro do carro e chorando. Falei, bom, era para vir na minha casa para avisar que não tinha funeral. Tá bom. E chorando já falei, é mais um funeral que não vão deixar eu atender. E quando eu cheguei, falei, pode falar. Ele disse, é muito profundo o que eu tenho para contar para o senhor. O senhor não faz um favor de entrar aqui dentro do carro? Entrei dentro do carro e ele disse, eu não sei se eu estou ficando louco, mas o que está acontecendo comigo? Veja bem, ontem meu sogro, ele estava no estágio terminal do câncer, estava já para morrer. Eu nunca fui em igreja, olha o meu cabelo, olha o meu cavanhaque, eu nunca pensei em ser crente. Mas tudo bem, quando a família entrou na UTI, que estava no último estágio, da noite não passava, eu fui o último que entrei. Ele me contando. E quando eu entrei lá dentro, estava meu sogro e 2 médicos, um enfermeiro, não sei, cuidando dele. E eu entrei e quando eu baixei minha cabeça e levantei, não tinha 2, tinha 3. Falei, mas que coisa esquisita. Ele me contando, que coisa esquisita que está acontecendo aqui. Aqueles 2 médicos, ele me contando, saíram e foram embora da UTI. E o terceiro, que é um pouco diferente, ele foi até o meu sogro, santo é o Senhor, e colocou a mão na cabeça do meu sogro, e o meu sogro que estava em coma voltou em si e começaram a conversar um com o outro, glória ao nome do Senhor. E ele falou, olha, senhor Ademilson, por mais do que é sagrado, eu não estou mentindo para o Senhor. E eles conversando, e eu já comecei a sentir uma coisa esquisita. Falei, essas coisas de crente, tá, morre e não morre, e agora conversando com esse outro médico, enfermeiro, não sei. Abaixei minha cabeça, e quando eu levantei de novo a minha cabeça, senhor Ademilson, por mais sagrado que tem na terra, não estou mentindo, em cima da cabeça daquele terceiro, que era médico, enfermeiro, tinha uma bola de fogo desse tamanho, glória ao nome do Senhor. Ele disse, então esse negócio não é para mim, esse negócio é de crente. E quando eu fui sair rapidinho, ele me contando, santo é o Senhor, aquele homem foi muito rápido e chegou de frente comigo. E quando ele chegou de frente comigo, ele disse essas
das palavras. Você sabe que o teu sogro é um herói? Glória ao nome do Senhor. Ele falou, eu já com medo, querendo chorar. Herói por quê? Bendito é o nome do Senhor. Herói porque o câncer comeu o seu corpo, mas enquanto comia o corpo ele falava ai, e atrás do ai ele dava glória para o Deus dele. Santo é o Senhor. E aquele homem, irmão Denilson, disse, você sabe quem sou eu? Ele disse, não. E aquele homem, por mais sagrado, eu estou contando para o Senhor, ele disse, eu sou um dos 7 anjos que assisto diante de Deus. Sabe qual que é a minha missão? Quando a alma está para partir da terra, eu me desloco do céu para acompanhá-la. Glória a Deus. E vindo buscar esta alma, eu te encontrei aqui. Ele dizendo para mim, e tem mais uma coisa que eu tenho para dizer para o Senhor. Pode falar, aleluia, santo é o Senhor. O céu comentou ao teu respeito ainda esta semana. Você lembra aquele dia que você perdeu o seu dia de serviço, colocou o teu sogro dentro do carro, levou-lhe no hospital, não cobrou a gasolina? Sim, me lembro. O que você faz a um dos pequeninos, a Deus você faz. Glória ao nome do Senhor. Deus mandou deixar um presente e ele disse para mim, olha meu cabelo, seu Denilson, olha o meu cavanhaque. Aquele homem colocou a mão na minha cabeça, eu coloquei a língua para fora e falei uma língua que eu nunca falei na minha vida. Vocês acreditam nisso? Glória ao nome do Senhor. E o mais interessante, que a língua que eu falava era a língua que meu sogro falava também. Aquele homem desapareceu, eu falando com meu sogro, ele morreu falando em língua. Glória ao nome do Senhor. E depois, eu não encontrei com o Senhor, encontrou. O Senhor não falou para mim ir lá no necrotério, lá para falar para a família no velório. Eu falei, quando eu entrei no velório, eu dei de frente com o caixão. Quando eu olhei no rosto do meu sogro, minha língua saiu para fora e no meio da minha parentela eu comecei a falar aquela linguagem. E a família está dizendo, um morreu e o segundo está louco. Bendito é o nome do Senhor. Explica para mim o que é essa linguagem. O Senhor te selou com a promessa do Espírito Santo. Esse moço, irmão, de quando em quando ele congrega, não é crente, mas Deus fez a sua obra desta forma. Eu agradeço a Deus por esta boa oportunidade que Deus nos tem dado. E vinha passando uma irmã, e naquela noite ia congregar uns irmãos em casa, no culto, depois ia jantar em casa. E eu tinha um chequinho de uns 15 dias, de 25, 28 reais. E quando eu avistei aquela irmã, o Senhor falou dentro do meu coração, eu mandei a minha serva ir no açougue, e ela não tem um tostão, e eu preparei você aqui. Esse cheque que está no teu bolso não é mais teu, é meu. Falei, Senhor, tem misericórdia. A irmã estava passando, paz Deus, irmã, amém. Deus preparou essa importância para a irmã. Ela começou a chorar e disse, irmão, Deus mandou ir para o açougue e que no caminho ele ia preparar a minha mistura de hoje. Tá bom, mistura para a irmã. E para os irmãos que iam jantar em casa à noite, Senhor, tem misericórdia. Nossas esposas, acho que elas passam tanta prova, né, irmãos? Quando eu contei para ela, falou, se Deus fez, Deus vai criar o caminho. Quando Deus preparou que os irmãos chegaram, minha esposa foi mexer com a janta. Não precisa janta, não. Deus já preparou, irmão, trouxe uma comida pronta da nossa casa, com mistura e tudo. Os irmãos foram embora, era 25 reais. Veja bem, irmandade, os irmãos foram embora, bendito é o Senhor. E quando foram embora, no outro dia, estava eu tomando banho, escutei minha esposa que deu um grito lá na cozinha, bem, corre aqui. Falei, espera um pouco. Bateu na porta, abri, aleluia.
em cima da mesa, quando os irmãos saíram, deixaram um cheque de R$150. Vocês acreditam nisso? E junto com o cheque um bilhete escrito: o Senhor é o vosso pastor e nada vos faltará. Glória o nome do Senhor. Falei para minha esposa: olha, ontem era domingo, demos 25 para a irmã. Hoje já é segunda-feira, o Senhor já me deu 6 vezes mais, já está bom. Quando eu estou acabando de falar, olhando para o cheque de 150, bateu no portão, minha filha falou: tem um irmão que quer falar com o pai. Pedi para o irmão entrar. Paz de Deus, irmão Demilson, amém. Um irmão de Pederneiras. Ô irmão, como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Não lembra daquela pampa que o irmão vendeu para mim? Falei: lembro, irmão. Falei: então, não lembra que ficou uma parte para nós acertar? Ah, Senhor, lá vai meus 150 então. Falei: irmão, quanto que eu fiquei devendo para o irmão? Ele falou: não é o irmão que ficou devendo para mim, fui eu que fiquei devendo para o irmão. Não lembra que foi 1 ano que nós fizemos esse negócio? Sim. Eu estou indo agora para Santa Catarina. Quando eu passei no trevo, o Senhor mandou vir aqui te pagar. Glória ao nome do Senhor. Tá bom, irmão. Quanto? Eu nem lembrava mais disso. Quanto que o irmão ficou me devendo? R$70. Falei: tá bom, vou pegar o troco. Mas troco da onde? Tinha só um cheque de 150. Ele me deu, irmãos, aleluia, 2 notas de 50. Falei: vou pegar o troco. Falou: não, irmão, quando o Senhor falou para mim, bendito é o Senhor, que eu tinha que pagar, o Senhor falou: já faz 1 ano, no lugar de 70, dá 100 para o meu servo. Vocês acreditam nisso, irmãos? Então olha o que é esta obra. Glória ao nome do Senhor. Olha o que é a obra de coleta. Bendito é o Senhor. No domingo dei R$25 para a irmã comprar a sua mistura. Segunda-feira eu estava com R$250. Vocês acreditam nisso, irmãos? E era a época do casamento dele, irmãos, e eu tinha recebido um certo dinheiro. E quando ele passou, me saudou, falou: irmão Demilson, irmão, vai amanhã no meu casamento? Eu disse: se Deus preparar, eu vou. Quando eu falei: se Deus preparar, eu vou, o Senhor falou no meu coração: está faltando alguma coisa para o casamento do meu servo. Esses R$50 que está, isso foi nesse ano, esses R$50 que está no teu bolso não é mais teu. Dá para o meu servo para ajudar no casamento. Falei: Senhor, tem misericórdia. R$50, Senhor, tem misericórdia. Dá para o meu servo, não é mais teu. Irmão Nelson, isso aqui Deus preparou para o irmão. Ficou contente, alegre, irmãos. E Deus criou um caminho, preparou minha viagem para os Estados Unidos. Irmãos, não paguei 1 centavo. Estive, irmãos, em algum estado, mas vou contar só essa. No estado da Flórida, congregamos em Miami, e depois, quando estava em Orlando, despedindo daqueles irmãos, o irmão me saudou, falou: irmão, isso aqui Deus preparou para o irmão, bendito é o nome do Senhor. E quando, irmãos, peguei o envelope e coloquei, quando cheguei em Washington, onde eu estava hospedado, abri aquele envelope. Dentro daquele envelope tinha $1.000. Glória ao nome do Senhor. Convertendo R$3.000. Sabe o que o Senhor falou para mim? Meu servo, os R$50 que você deu para o meu servo para o casamento, eu estou te devolvendo 60 vezes mais. Vocês acreditam nisso, irmãos? Vou contar só mais uma de coleta. Todas essas obras desse ano. Eu entrei esses tempos atrás, irmão. Eu estava fazendo uma entrega em Santa Bárbara do Oeste. Eu entrei dentro de um restaurante para me almoçar. Quando eu estava para almoçar, na frente do restaurante, tinha um rapaz que disse assim para mim: moço, o senhor não paga uma marmitex para mim? Eu olhei para aquele rapaz e falei: olha, eu estou aqui também por misericórdia de Deus. Se eu contar minha situação para você, se eu falar que eu não tenho dinheiro, até que eu tenho, mas eu tenho muito compromisso, você me desculpa, mas eu não tenho condição. Deus que te abençoe. Falei: amém. Entrei, irmão, comi ali uma comida simples, e
E quando eu acabei de comer, o Senhor falou dentro do meu coração: meu servo, você está satisfeito? Estou, Senhor. Tá, precisa de mais alguma coisa? Não. Lá fora está aquele homem que não tem a minha graça. É uma alma errante e que se Satanás leva ela pelo caminho que quer. E ele está com fome. E ele pediu para você um marmitex que custa R$4 e o seu coração endureceu para não dar. Agora eu estou falando para ti: dá um marmitex do almoço, dá um marmitex da janta, dá um guaraná para o almoço e um guaraná para a janta. Vocês acreditam nisso, irmãos? Senhor, se eu tivesse dado só o marmitex já estava bom. Então tá bom. Desembolsei dali, irmãos, quase R$14. Falei: olha, eu não tinha para te dar, mas dá glória a Deus, meu coração é duro, mas o Deus que eu sirvo mandou te dar isso daqui. Ele olhou, ficou olhando assim para mim e foi embora. Bendito é o nome do Senhor. Estou na minha casa. Passou assim uns 2, 3 dias, estou na minha casa. Telefone, irmão, do estado de Massachusetts, dos Estados Unidos, toca. Paz Deus, Mondemilson, amém? Qual a tua conta bancária? Tal. Deus mandou depositar R$700 agora na tua conta. O Senhor falou para mim: eu estou pagando os 14 que você deu para o homem. Vocês acreditam nisso, irmãos? Então, coleta, vamos servir a Deus naquilo que Deus nos pede, naquilo que Deus toca no nosso coração. E o Senhor tem muito mais para nos dar. Pode se chamar um outro hino. Está aqui conselho da palavra de Deus. E conselho de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus, ela ultrapassa até a nossa imaginação. Deus, irmãos, é um ser que em tudo Ele é superior, Ele é formador, Ele é o Criador. Ele te criou, Ele te formou, esperou que o teu próprio corpo, a tua própria mente saísse da infância ou na adolescência, na média idade e na velhice. Ele se encontrou com a tua alma, te chamou nesta graça e escreveu o teu nome no livro da vida. E se nós formos fiéis, vamos morar com Ele dentro da sua glória. Mas para que nós possamos chegar na glória de Deus, nós temos aqui uma caminhada, nós temos aqui, santo é o Senhor, os caminhos da nossa própria vida, e dentro dos caminhos da nossa própria vida, encontramos com vários personagens, o personagem da prova, da luta, da guerra, da aflição, da tentação. Mas olha o que Deus manda por esta palavra. Vocês vieram buscar o dom de Deus, o primeiro dom, aleluia, eu já derramei amor na minha igreja, glória ao nome do Senhor. E agora, no nome do Senhor Jesus, igreja, Deus vai dar um dom para a igreja inteira agora. Vocês acreditam? Bendito é o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, receba o dom de vencer. Glória ao nome do Senhor. Com este dom, você vai vencer a tua luta, você vai vencer a tua guerra, você vai vencer a aflição, a tentação que se levantou no teu próprio caminho. Com este dom, você vai vencer no teu ministério, você vai vencer tocando, você vai vencer cantando. Com este dom, aleluia, na criação dos teus filhos,
você vai vencer. No teu casamento você vai vencer. Na tua viagem você vai vencer. Aleluia. Na enfermidade que apresentou no teu corpo você vai vencer. Glória ao nome do Eterno. Aleluia. No currículo que você mandou você vai vencer. Aleluia. No vestibular que você vai prestar você vai vencer. No concurso público que você vai prestar você vai vencer. Eu serei a tua mão, eu serei o teu olho, eu serei a tua boca, eu serei a tua expressão, eu serei o teu tato, eu serei o teu olfato, eu serei, glória, as pálpebras dos teus olhos, eu serei o calço dos teus ossos. Alamaia, glória ao nome do Senhor. Eu serei a gotícula do orvalho, o sol do meio-dia, o eclipse, a cauda do cometa. Eu serei na tua vida o vento tempestuoso, a nuvem cheia de água. Aleluia. Eu serei na tua vida as ondas do mar, o gelo do iceberg. Eu serei na tua vida a profundidade do oceano, o infinito do universo, a profundidade do abismo. Em nome do Senhor Jesus, eu convoco agora a natureza, a lua, o sol, o ar, os pássaros, e a própria natureza vai te ajudar para você vencer, para você lutar. Se a tua vitória depende de água, água terá. Se a tua vitória está no rio eu vou abençoar. Natureza, aonde tiver esses homens, aonde tiver essa mulher, trabalha, cria, transforma, porque eles vieram buscar o dom e eles saem dessa igreja hoje vitoriosos, com poder, com virtude, com santidade. O que você veio buscar, a luta que você está passando, a guerra que entrou na tua casa, a cunha que o adversário quer colocar e separar o teu casamento, em nome do Senhor Jesus, receba o dom de vencer agora, receba o dom de vencer agora, você vai vencer. Da terra, irmãos, a missão da terra é gerar, e toda a terra, ela é a dádiva que ela tem a Deus, é um pagamento que ela tem, e a terra é fiel. O que lança nela, ela faz brotar. Glória ao nome do Senhor. Mesmo o deserto, ainda que nele não tenha aquela plantação, e que tenha uma relva seca, ou que tenha aquelas dunas de areia, mas a intenção do deserto também é gerar. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o Criador. Por isso que Deus falou para Eva, aleluia, que ela salvar-se-ia gerando filhos. Eva veio da onde? Eva veio também do pó da terra. Glória ao nome do Senhor. Vocês acreditam nessa palavra? Aleluia. Foi feita uma mulher para estar do lado do Adão, para estar no próprio jardim, na alegria, no prazer e no contentamento. Mas pela desobediência e pelo pecado, então você vai se salvar gerando filhos. Glória a Deus, porque está na condição da terra e a própria procriação. E Deus mostra para todo crente, Deus mostra para todo homem, Deus
mostra para todo ser, Deus mostra para toda a tecnologia que Ele é o primeiro e Ele é o último, Ele é o alfa, Ele é o ômega, glória ao nome do Senhor. E Ele mostra para todo homem também que Ele é também geógrafo, bendito é o Criador. Deus mostra para todo mundo que na qualidade do seu Espírito, bendito é o Senhor, Ele cria, Ele forma. Deus é matemático, se acredita nessa palavra? Mas como que Deus é matemático? Bendito é o Criador. Bem, pode pregar o que Deus manda pregar? Glória ao nome do Senhor, aleluia. Como que Deus é matemático? Deus é matemático. Qual é a primeira equação da matemática? É o somar, é o mais. Glória ao nome do Senhor. A palavra haja, ela começou a somar. Bendito é o Criador. Pode pregar o que Deus manda pregar? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, e Deus disse, haja luz. Glória ao nome do Senhor. Além dele criar a palavra, ele já estava dando um caminho para o homem entrar. Se você entrar no movimento das águas, você consegue tirar luz. Se acredita nessa palavra? Deus já estava dando ideia para o homem no futuro construir uma hidrelétrica. Se acredita nessa palavra? No movimento das águas ele estava, e a primeira palavra, haja luz. Mas olha o que Deus manda pregar, para que o homem consiga, aleluia, criar, aleluia, eletricidade. Ele tem que ter uma energia, ou hidrelétrica das águas, bendito é o Criador, ou eólica do vento, ou uma atração corporal, física, humana, ou até mesmo animal. Mas a glória para o meu nome, vai na profundeza das águas e veja lá um peixe chamado peixe elétrico, sem energia humana. Eu coloquei eletricidade nos seus poros. Você tem glória para me dar? Glória ao nome do Senhor. Eu mostro para qualquer homem que eu sou o maior pintor da terra, porque todos os pintores, quando ele tem que pintar, ele precisa de tinta, ele precisa de pincel, e ele precisa de um quadro. Então dá glória para o meu nome. Sem tinta, sem pincel e sem tela, eu pintei o arco-íris. Se acredita nessa palavra? Glória ao nome do Senhor. Olha o que mais eu tenho para pregar. Aleluia. O homem desenvolveu uma coisa chamada relógio, e do próprio relógio ele criou o despertador, e criando o despertador, bendito é o Criador. Se acredita nessa palavra? É para lhe amanhecer. Então dá glória para o meu nome. Eu entrei no cântico do galo e fizei o despertador da madrugada. Sem dar corda, sem energia, ele começa a cantar. E se o galo canta, essa igreja vai cantar. A minha virtude vai te tomar, a minha glória vai te pegar. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você entenda que de tudo que o homem fez, ele copiou do que eu criei. E ele fez o avião. O que é avião? Avião é ciência. Mas para o homem fazer a ciência, ele teve que se espelhar na sabedoria. E a sabedoria criou o pássaro. E se a sabedoria não tivesse criado o pássaro, o homem não teria o exemplo do avião. Você acredita nisso? Glória a Deus, irmãos. A glória a Deus por essa palavra. Porque tudo que o homem tem, ele cria dentro de tecnologia, ele cria dentro de ciência. É um homem que passa cultura para um outro homem, é um reitor que passa cultura para um doutor, é um doutor que passa cultura para um mestrado, é um mestre que passa cultura, aleluia, bendito é o Criador, aleluia, para quem está na faculdade, é cultura. O homem consegue passar a cultura dele, ele consegue mostrar. Se
cientificamente e tecnologicamente ele consegue mostrar a composição e tanta coisa, mas escuta o que Deus tem para pregar. Tudo que é ciência, bendito é o Criador, é caminho que o homem toma, mas a sabedoria, ela já edificou a casa. Ciência você adquire em uma faculdade, em uma escola, em um supletivo. Se acredita nessa palavra e olha o que Deus tem para pregar, para dar aula para uma mesma classe. Os alunos têm que estar no mesmo nível. Se ele é nível ginasial, ele tem que estar no nível ginasial. Se ele é ensino médio, ele tem que estar no ensino médio. Se ele é nível superior, porventura um professor, ele consegue dar aula para um doutor, e para uma criança de 4 anos não tem professor. Então dá glória para o meu nome. Eu trago aqui uma igreja inteira e dou a mesma aula, dou a aula para o doutor aprender, e eu falo da palavra para a criança de colo também entender. Se tem glória para me dar, eu pego um nível diferente, mentalidade diferente, ideologia diferente. É o velho que está pensando em se consagrar, é o moço que está pensando em casar, é a moça que veio buscar a confirmação do casamento, é o provado que precisa cantar, é o canceroso que precisa ser liberto, e Deus manda pregar. Eu agora, pelo poder desta palavra, eu estou secando um câncer dessa igreja agora. Os níveis são diferentes. Um com uma espiritualidade, outro com 40 anos de caminho, e outro que batizou semana passada. Com uma palavra eu encho toda a vossa alma. Que dá glória para o meu nome, que para o mestre passar na faculdade, na escola, ou ele precisa da tela de um computador, ou ele precisa de um giz, de um quadro negro, mas dá glória para o meu nome. O que eu escrevo não é na tela, não é no quadro, a minha palavra está sendo escrita na tua alma, e o que eu vou escrever na tua vida em 2003, glória ao nome do Senhor, conseguirá entender quem tem o meu espírito. Eu vou escrever coisas novas, eu vou escrever virtude nova, poder novo. Eu abro um novo horizonte na tua vida, eu abro um novo caminho, eu te dou uma nova linguagem, eu te dou mais virtude, eu te dou mais poder. Aleluia, bendito é o Criador. A expectativa está na terra. O que será o ano que vem? O que vai acontecer o ano que vem? A economia está olhando, os contabilistas estão fazendo seus balanços. Pode pregar, os economistas da terra, ela está na expectativa, e os que buscam a própria magia, eles estão procurando no próprio adversário poder e adivinhação. Eu quero falar alguma coisa para que a reportagem ouça e eu fique famoso. Então escuta esta palavra. Bendito é o Criador. O que o diabo dá lá na frente ele cobra. Se acredita nessa palavra? O que Satanás dá para o homem lá na frente ele cobra. Se ele dá impulsão, idolatria para um homem subir num palco, pegar uma guitarra, um microfone e cantar, lá na frente ele cobra com a droga, ele cobra com a morte precoce, ele cobra com o suicídio. Se acredita nessa palavra? Se Satanás dá para o homem agilidade para jogar e se transformar num astro, ele cobra com a solidão, ele cobra com a velhice. Então tudo que o diabo dá, ele cobra. Mas entra agora dentro do meu espírito. Eu vou te dar o meu poder, eu vou te dar minha virtude, oh minha glória. Olha o que Deus manda pregar agora. A 7 colunas da sabedoria, ela vai ser edificada nessa igreja, e dentro dos 7, porque são 7 cores do arco-íris. Bendito é o Criador. São 7 igrejas da Ásia, são 7 diáconos do princípio, são 7 dias da semana, são 7 anjos que assistem diante de Deus. E olha o que Deus manda pregar. Dentro de 7 dias você vai cantar uma vitória.
terra que ela quer gerar. Bendito é o deserto, e quando é lançada uma semente na terra, aleluia, a intenção dela é gerar, aleluia. E muitas das vezes, irmão e irmã, você entenda que para alguma coisa gerar, ela tem que sofrer. E quando lança essa semente debaixo da terra, a terra vai por cima e ela começa a sufocar. E a semente olha para a terra e diz: terra, você pode me sufocar, mas eu provo para você agora, terra, que eu tenho força para vencer a quentura, a atmosfera e até a própria falta de ar. Eu morro dentro de ti, mas depois da minha morte eu lanço um rebento, eu lanço uma muda, eu lanço um broto. Se tem glória para me dar, então escuta o que Deus manda pregar. Na época apostólica só nascia semente que era lançada em terra boa, mas escuta o que Deus manda pregar. Eu vou desafiar a própria natureza, a própria pedra e as próprias aves do céu, porque no tempo apostólico tinha muita semente para semear, e hoje eu tenho a semente certa. Então olha o que Deus manda pregar. Ainda que você esteja num lugar que seja duro como pedra, se foi eu que te semeei, no meio da pedra você vai crescer. Se tem glória para me dar, ainda que a tua vida esteja no meio das aves, se foi eu que te semeei, se a ave querer te bicar, ela vai sentir a força do dom na semente da tua alma. Aleluia, Deus. Glória, glória a Deus. Pegue um dom e enterre ele debaixo da terra. E ainda que o dom ele tem o perfume da rosa, e você enterre ele numa terra de tiririca, e você comece a dar risada: Edom, cadê o teu perfume? Você pode ter certeza, se até na tiririca que é praga, se o dom de Deus tocar, ela tem cheiro de rosa. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Pode pregar esta palavra, igreja? Bendito é o Criador. Pega o dom de Deus e faça dele uma semente. Bem-aventurado é o passarinho que picar aquela semente, porque o seu cântico excederá todos os cânticos, excederá o cântico do cardeal, excederá o cântico do roxinol, excederá o cântico da sabiá, excederá o cântico do canário, excederá o cântico, aleluia, do irapuru. Essa bendita é o Criador. Se o dom de Deus tocar numa alma, tocar num ser, tocar num corpo, a excelência começa a aparecer. E para terminar a palavra, tudo que é ciência, que é ciência? É duas torres sendo levantadas. Bendito é o Criador. E dois homens batendo no peito, uma nação batendo no peito. A maior torre, a maior economia, a maior símbolo da nossa força. O que é ciência? É avião voando em toda velocidade, chocando com a torre. Então olha o que Deus manda pregar. Ciência destrói ciência, ciência se choca com ciência, ciência acaba com ciência. Dá glória pro meu nome. A ciência subiu a torre, a ciência derrubou a torre. O que a sabedoria criar, não tem diabo que derrube. Acredita nessa palavra? Então prego todo-poderoso. Eu arranco agora da tua mente toda ciência maligna, toda ciência animal e diabólica. E em nome de Jesus, a minha sabedoria, ela entra no teu coração agora. Deus seja louvado. Agora nós vamos esperar os dons de Deus. Você entendeu o que é o dom de Deus? Você entendeu, irmão, o que é o dom de Deus? Você entendeu o que é o dom de Deus? Como que é o dom de Deus? Existe projeto. A palavra já terminou. É só uma explicação. Veja bem, escuta bem.
eu vou te dar uma explicação, diz Deus. E como é que você vai buscar o meu dom agora? Escuta bem. Agora eu vou visitar minha igreja. Mas se eu chegar pertinho de ti, para te dar uma estrutura, você começar a bater, se espernear, eu mesmo vou entender que você não tem estrutura para receber o meu dom. Porque se eu dobrar o meu dom em ti, eu te mato. Vocês entendem o que é buscar o dom de Deus? Você entende? Se Deus te visitar com 40, eu vou ter força para aguentar 80. Se Deus te visitar com 80, eu vou ter força para aguentar 160. Se Deus chegar com uma potência de 40 e você já quase morrer ou matar quem está do teu lado, você vai ter 40 o resto da tua vida. Mas hoje eu lanço um desafio para os sábios que eu levantei por essa palavra. Eu quero te visitar não com 40, eu quero te visitar com 220, 380, 440. Eu quero fazer de você uma usina de energia, de poder e de glória. Você tem estrutura para me aguentar? Você me aguenta inteiro dentro de ti, sem bater e sem pular? Quem tem glória, dá glória. Agora veja também como que é o dom de Deus. Existem projetos que são rápidos. Sim, são projetos que são rápidos. Uma estrada vicinal é um projeto rápido que se faz e já começa a se usar. Você lembra? Olha lá no Rodonel. Você lembra quando começou a fazer? Quanta gente que não concordava. O que é isso? Onde que está com a cabeça? Quando que vai ter um fluxo de carro desse jeito? Hoje alguém que não é daquele tempo está dirigindo o carro, está na Bandeirantes e precisa ir para Castelo. Tem o Rodonel. Então ele serve como uma interligação. Então vai ter projeto que eu vou começar na tua vida e a partir de hoje eu já vou terminar. Mas tem projeto de dom, de virtude e de estrutura que Deus vai te dar e os anos vão acabar. Glória ao nome do Senhor. Alguns que olhando poderão não entender, mas no futuro, aleluia, no congestionamento, no trânsito, vão entender que o que eu criei hoje não era para o dia de hoje, é para o futuro. Você acredita nisso? A igreja consegue acreditar nisso? É a mesma coisa quando vai criar uma hidrelétrica. É o IBAMA que contesta, é os recursos humanos, é o ambiente, a sociedade ambiental. Vai matar as cobras, vai matar as formigas, vai matar o jacaré, vai acabar com a fauna. Não concordo. Lança projeto para vetar, mas tem um projeto não, mas tem que fazer. E começa-se a construção. E quando vai a construção, é um operário que morre, é outro que morre. E alguém fala, eu não falei, está causando morte, está causando prejuízo. Mas quando termina a construção e quando começa a chegar a época do apagão e todo mundo fala, agora eu não tenho energia, a turbina começa a girar. Glória ao nome do Senhor. Eu fui implantada há tantos anos atrás, mas agora eu vou mostrar a minha força. Você acredita nisso? Então tem coisa que eu vou plantar hoje de você que não é para manifestar hoje, mas lá na frente a minha glória te tomará. Vocês estão entendendo de que forma busca o dom de Deus? O servo de Deus vai fazer oração e vamos esperar os dons de Deus. Juntos, no nome do Senhor Jesus, agradecemos a Deus em oração. Cabeçais, dos 7 diáconos, dos 7 anjos, da 7 semana. Glória ao nome do Senhor. Tu é um Deus completo, tu é um Deus poderoso, tu é um Deus vitorioso. Derrama da
tua dádiva, abre as portas da tua misericórdia, derrama do teu poder, derrama virtude, aleluia, sela as almas da promessa do Espírito Santo, dá o dom da fé, dá o dom do amor, dá o dom de vencer, dá o dom de cantar, glória ao teu santo nome, dá o dom, Senhor, da paciência, da longanimidade, da misericórdia, dá o dom para expirir os espíritos contrários, dá o dom, Senhor, glória ao teu nome, para resistir o mal, dá o dom para vencer, glória ao teu nome, dá o dom da plenitude, dá o dom, derrama virtude no meio do teu povo, derrama eloquência, derrama poder, derrama da tua santidade, permita que a tua glória, que é reservada para os serafins que voam diante do teu trono, e quando a tua glória toma o teu trono, os próprios anciões arranca a coroa da cabeça e deposita no teu trono a glória que toma o teu trono. Permita que o teu trono desça entre nós agora, que a tua glória nos tome, que a tua virtude nos tome, que a tua ciência nos tome, que a tua sabedoria nos tome, que o teu poder, e que sentindo a tua glória nós vamos chegar no céu. Lamanta suyanda laia, uri canta suyanda tusiantevi, uri bantu silakutanda basu habana gayana, lamunando la ganda habastina inda viablunda, vengadandando ilabastina yusturianda, urramanto l'amor, cantigo le branta la muriante lima, urdiante vorste dante la muria, la manta la mandalaia, ira bunda bagazando rabandu bagandu gababa buzana, amba kabeba banzu ramana kayana munda, amba gazuma na bamba goshina hata kumbante rebe, kito shira hamto na biosa babaki, arukanda hasipelama kama, irabambu kashelo barebante koremio, amba keramande de casero grandate, levanta suyanda la mia, eterno nome, aleluia, glória a Jesus nas alturas, bendito é teu nome, glória a Deus, aleluia, santo, 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 santo és tu, glória a Deus, aleluia, santo, santo, santo és tu, glória a Jesus, glória, 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 glória ao teu eterno nome. Glória a Deus. Agora nós vamos cantar o hino 3, 2, 2. Porque o nosso Deus, Ele é santo, santo, santo. Lá no céu, os 24 anciães, os anjos, os arcanjos, eles clamam: Santo, Santo, Santo. E cantando este hino, nós também vamos procurar ser santo, nós também vamos procurar ser um homem, uma mulher que carrega dentro do coração a santidade do Senhor. Nesta terra, uma arma, um ser, um espírito
que consiga vencer um coração amoroso. Glória a Deus, aleluia. Porque se lançar uma pedra no coração que tem amor, ele devolve uma flor. Se lançar uma crítica no coração que tem o amor, ele devolve uma resposta de misericórdia. Se lançar a morte, aleluia, no coração que tem o amor, ainda que a morte queira entrar, o amor, ele é o símbolo da vida. Glória a Deus, altura. Aonde entrar Satanás para alejar, o amor entra para levantar. Glória a Deus. Aonde entra o espírito contrário para endemoniar, o amor entra para expulsar. Então quem tem amor no coração vence. Glória a Deus. E é o primeiro dom que nós vamos pedir nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Porque começa-se uma casa pelas bases, pela fundação. Começa-se uma casa, glória ao nome do Senhor, cavocando a terra e começando o alicerce. E o que é o amor desta obra? Santo é o Senhor, bendito. Olha o que é o amor. Tem crente, santo é o Senhor, que ele é um crente firme, ele é um crente, aleluia, estruturado, ele é como um tijolo. Veja bem, santo é o Senhor, aleluia, um tijolo inteiro. Tem crente que ele não conseguiu a mesma estrutura, ele é um meio tijolo. Se acredita nisso? Glória ao nome do Senhor, porque nessa obra não precisa só do crente inteiro. Para fazer a amarração de uma parede, tem que ter o meio tijolo também. Glória ao nome do Senhor. E tem crente que às vezes ele fala, nessa obra eu sou um caquinho. Glória ao nome do Senhor. Então você vê que na parede tem buraco, que não cabe o tijolo, que não cabe o meio tijolo. Caquinho, eu tenho um lugarzinho aqui para você também. Glória ao nome do Senhor. E para fazer a amarração é um tijolo inteiro, é um outro meio tijolo. E o que é o amor desta obra? Olha na parede, você consegue ver aonde está o tijolo, aonde está o meio tijolo. O amor encobre tudo. Glória ao nome do Senhor. O amor arranca a tortura, coloca a parede no prumo. Glória ao nome do Senhor. Então, se tiver amor no teu coração, minha irmã, se tiver amor no teu coração, meu irmão, o diabo não te vencerá. Quantos que levantaram nesta obra consciência, entendimento, linguagem, sabedoria, e a cauda de Satanás conseguiu alcançar e conseguiu fazer uma estrela, bendita ao Senhor, que era uma estrela, santo o Criador, de luminosidade na galáxia chamada graça. A cauda de Satanás conseguiu derrubar, mas aonde tem o amor, ainda que Satanás queira lutar, o amor é o escudo que hoje vai te defender. E se não for por esse caminho, nós vamos longe. Mas vamos agora, temos os pedidos de oração. Altíssimo Deus, Pai nosso em que estás nos céus, no nome amado do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por este santo culto em busca aos dons de Deus que foi aberto. Senhor,
Já sentimos a Tua presença nos hinos que cantamos, Senhor. E nós vamos Te pedir, Senhor, não deixa nós perder nada deste culto, Senhor. E se tiver alguém preparado, batiza com a promessa do Espírito Santo. Senhor, nós vamos Te pedir, abençoa em todo o andamento, abençoa nos testemunhos, abençoa em tudo, Senhor. E o Teu povo Te implora, manda para nós a Tua palavra, Senhor. Senhor, surpreende nós esta noite, Senhor. Abre as portas que estão fechadas, Senhor. Abre os cadeados, abre as prisões. Dá uma ordem para a depressão ir embora de alguém, Senhor. Dá uma ordem para a loucura correr do caminho de alguém, Senhor. Ainda, Senhor, que muitos não têm estudo, ainda que muitos, Senhor, nem foram na escola. Se Tu quiser hoje, faz ele falar em japonês, em inglês, em hebraico. Manda a carruagem de fogo passar por aqui hoje no vilarejo. Tu pode libertar o câncer, Senhor. Tu pode libertar a AIDS. Tu pode libertar, Senhor, da epilepsia. Esse povo já está percebendo, Senhor, que hoje é dia de milagre, Senhor. Dá um abraço no ministério, Senhor. Dá um abraço nos músicos. Dá um abraço em toda a irmandade, pelo amor do Teu nome. Marque esse dia na vida de alguém, Senhor. Marque essa data para ninguém mais esquecer, Senhor. Aparece com sinal e nós vamos glorificar o Teu nome. Senhor, esse pedido de oração, esse irmão que está enfermo, esse pedido de oração que chegaram até o Teu trono de glória, está tudo entregue nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, de toda a nossa alma, uns vieram do norte, outros vieram do sul. Quando Moisés, ele exigiu, o Senhor Tu falou que ia mandar um anjo, ele exigiu a Tua presença. E nós estamos aqui, perdoa a nossa ousadia, Senhor, o nosso jeito de falar. Mas, Senhor, perdoa nós de falar assim, nós exigimos a Tua presença, Senhor. Como que for uma gotinha dela, derrama sobre a nossa alma, Senhor. Abre a nossa boca para dar glória ao Teu nome, Senhor. Faz nós falar nas linguagens, dá uma canção na nossa boca, dá um cântico novo para nossa alma, faz nós sair daqui liberto pelo amor do Teu nome. Graça nós te damos por tudo, no nome amado do Teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Deus